Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o nosso canal Dica de hoje. Vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre inflação para vocês e essa inflação é importante para a gente entender o atual cenário econômico do Brasil, até porque algumas pessoas estão falando que o juro está caindo muito e a gente vai entender sobre isso na ótica da inflação. Vamos ver também por que é importante essa inflação se manter baixa, para que até mesmo a bolsa possa subir bastante. Então curta já o vídeo, se inscreva no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, antes da gente começar, eu quero deixar claro aqui que na próxima semana, os próximos 3 vídeos não devem entrar aqui no nosso canal, porque eu vou estar lá em Lima, né? Espero que eu já esteja quando esse vídeo for ao ar, para ver a final do Flamengo na Libertadores. Então, pode ser que não tenha vídeos aí nessa próxima semana. Bom, já começando aqui, eu começo fazendo um contexto histórico. A inflação no Brasil ela foi muito alta lá atrás, na década de 80. O Brasil, inclusive, passou por 2 moratórias, recessões, retrações do PIB muito grandes, depois da explosão da dívida externa, dos choques do petróleo também. E aí, o que a gente teve? A gente teve que em 94 teve primeiro a URV e depois o Plano Real. E a gente vê exatamente aqui, primeiro, a inflação daquela época. A gente vê que um mês antes de começar o Plano Real, o Brasil chegou a ter 4.900% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. E depois ela veio caindo, e no final de 95 ela era em torno de 20%, que nem aparece aqui no gráfico. 20% que hoje seria uma inflação enorme para os últimos 12 meses, nem aparece aqui no gráfico, tamanha diferença que é em relação a 4.900%. Aí a gente passa para o cenário de inflação aqui, IPCA já de 96 até 2019. A gente vê que tiveram alguns picos que eu inclusive marquei com uma seta, e esses picos aqui eles vão ser explicados depois na hora que a gente falar sobre a formação bruta de capital fixo. O que importa a gente ver é o seguinte, que hoje a inflação está aqui em torno de 2,5%, 2,6% nos últimos 12 meses. É uma das menores inflações históricas aqui, ela só perde exatamente para essa inflação aqui, porque a inflação para cair, ela acaba caindo devagar. E aí eu explico o que acontece. Você tem algumas contas que elas são indexadas. Então, por exemplo, o reajuste da energia, o reajuste da telefonia, do gás, embora não seja apenas inflação, a gente tem um componente da inflação. Então, se você tinha uma inflação, por exemplo, de 5.000%, a tua conta de luz, se ela vier 5.000%, por mais que tenha algo caindo, né, a inflação caindo, esse ponto iria elevar a inflação. Então ela acaba caindo devagar por causa dessa indexação. Já tiveram várias propostas para tentar desindexar a economia e o Brasil nunca conseguiu fazer isso, essa desindexação da economia. Ou seja, os crescimentos de tarifas e etc., ou até mesmo as reduções, seriam baseadas em produtividade. Isso o Brasil nunca conseguiu fazer, ele tenta fazer, está com algumas regras novas. A gente tem outro exemplo também, por exemplo, de indexação que não tem a ver com a inflação, que tem a ver com o preço do petróleo, que é agora o preço da gasolina, que a Petrobras coloca desde 2017, já é baseado no mercado internacional. Então, isso faz com que o dólar e o preço do petróleo eles tenham impacto em toda a cadeia de produção, toda a cadeia de valor do Brasil, porque tudo praticamente recebe frete rodoviário. Então, frete rodoviário, tirando algumas commodities, que é muito mais ferroviário, mas tirando isso, você tem aí o combustível como principal ponto e esse preço do petróleo é importante, assim como o preço do dólar. Mas vamos dar uma olhada aqui. Por que a inflação ficou controlada, por exemplo, nesse período todo? Por que a gente teve esses aumentos súbitos de inflação, principalmente em 99, em 2003 e 2015? Isso aqui é a formação bruta do capital fixo e isso vai explicar exatamente o que a gente viu, tá? Aqueles aumentos de inflação.
Antes da gente olhar o gráfico em si, eu quero explicar para vocês uma coisa. Primeiro, formação bruta de capital fixo é um investimento que as empresas fazem em bens de capital, ou seja, investimentos que elas fazem esperando aumentar a capacidade produtiva delas para vender mais e gerar maior lucro no futuro. As empresas usam muito CAPEX como sigla, né? Capital Expenditures. A gente vê também que existe um choque entre oferta e demanda. E aí o que a gente tem? Quando a gente tem uma oferta em crescimento, se a gente tiver uma demanda em crescimento, isso não gera inflação. O que gera inflação é você ter uma demanda crescente e uma oferta que não cresça tanto ou uma oferta parada. E aí eu explico que existe uma diferença. Por exemplo, a Klabin agora ela está construindo Puma 2. A metade da fábrica vai ficar pronta em 2 anos e a outra metade vai ficar pronta em 4 anos. Se a demanda aumentar rápido, porque aumentou renda, porque reduziu o desemprego, porque aconteceu alguma coisa, não tem o que fazer. A oferta demora, a capacidade produtiva aumentar demora. Então, vai acabar tendo um aumento do preço. E esse aumento do preço gera inflação. Claro que eu dei aqui um exemplo de papel, mas você pode ter outros exemplos também. O racional é o mesmo. Existe uma diferença de tempo. Para você aumentar a capacidade de oferta, demora. Para você aumentar a capacidade de demanda, é mais rápido. Basta empregar as pessoas e basta que elas tenham uma renda maior. Então, a gente volta aqui e a gente vê que exatamente nos pontos que a economia passou por problemas de confiança, em que o empresário não investiu, que foi em 99, em 2003 e 2015, ou seja, que teve uma redução da formação bruta de capital fixo, que teve uma redução dos investimentos, você viu aqueles picos de inflação. Em 2009 não aconteceu. 2009 foi algo que não foi dentro da economia brasileira, foi na economia dos Estados Unidos, mexeu com a confiança dos empresários, os empresários por um curto espaço de tempo pararam de investir no Brasil, inclusive teve uma queda frente ao ano anterior, mas logo depois eles voltaram a investir, não sei se por ingenuidade, não sei se porque compraram a história da marolinha, não sei se porque teve quedas de juros tão grandes que valeu a pena fazer os investimentos ou porque teve algum jogo de governo. Mas a questão é que no ano seguinte a gente já viu uma formação bruta de capital fixo bastante grande. Então, quando a gente volta aqui na inflação, a gente vê que esses picos, eles batem com quando o empresário ele não tem confiança, ele continua investindo. E hoje a gente vê que eles estão investindo aqui 3,7%, um valor bem mais alto do que o PIB, o que me leva a crer que não deve ter um aumento de inflação, mas a gente vai ver alguns riscos da ata do Copom já já. Aqui, por exemplo, a gente vê o PIB. O PIB do Brasil, a gente vê que teve um crescimento bastante expressivo de 2003 a 2008, eu poderia até botar até 2010. E isso aqui foi acompanhado pela Bolsa. Tá? Quando a gente vê aqui que esse PIB começa a cair, isso liga um sinal de alerta para a gente. Depois já teve aqui o segundo trimestre, e já foi colocado aqui que ficou mais ou menos estável, então pode ser que comece a subir. A gente vê que tem altos e baixos aqui nesse meio. Mesmo de 2003 a 2007, quando a Bolsa subiu, a gente viu que 2003 subiu, aí 2004 caiu, aí 2005 subiu. Então, quando a gente tem aqui um cenário que a gente começa a ver queda do PIB, a gente precisa ficar alerta, mas não é sinal de vender todas as ações. É questão que a gente tem que ver se vai ser algo que vai ser contínuo, como foi aqui ou como foi aqui, ou se é algo que vai logo se reverter também. Outra coisa que é ruim é se a gente tem um crescimento do PIB com redução da formação bruta de capital fixo. Isso geraria inflação também. E aí, finalmente, a gente passa para a ata do Copom, para os riscos que o Copom enxerga em torno do cenário básico. E é engraçado que quando a gente fala de risco, a gente fala de risco da inflação subir ou da inflação cair, porque o Copom como um todo, né, para ele é ruim que a inflação fique abaixo do piso da meta, e é ruim que fique acima do teto da meta. Então, os dois riscos são importantes, e hoje, por exemplo, a inflação ela está abaixo do piso da meta. E por isso até que o Copom está reduzindo tanto os juros. Mas a gente tem aqui, primeiro, riscos da inflação cair. Algo que a gente falou o vídeo todo de hoje, nível de ociosidade elevado. Quer dizer, mesmo
com esse aumento recente da capacidade produtiva, mesmo com a queda lá atrás da capacidade dos investimentos, a gente ainda tem uma capacidade produtiva muito ociosa. Claro que tem alguns setores, como a Klabin, como a Randon, que não tem essa capacidade ociosa, que já estão produzindo no máximo. Mas se você pegar, por exemplo, a M. Dias Branco hoje está com a menor capacidade produtiva dela, capacidade em uso dos últimos 10 anos. Se você pegar a Grendene, por exemplo, a mesma coisa. Tá? Então você tem muitos setores da economia que estão trabalhando com capacidade produtiva muito baixa. Então quer dizer, se a demanda aumentar, você já tem oferta suficiente para isso. Potencial propagação da inflação corrente por mecanismos inerciais. É aquela questão lá da conta de água, da conta de luz, né? Se você tem uma inflação agora de 2%, provavelmente o reajuste dessas contas vai ser num valor menor, o que traz a inflação mais para baixo, uma inflação menor do que era no ano anterior. Então os preços administrados devem ter uma queda da inflação também, o que vai acabar trazendo uma queda da inflação geral. E aí a gente vem para o cenário maligno, vamos dizer assim, que é o cenário de alta da inflação. A gente tem aqui algo que é interessante. O próprio Copom, ele fala que o alto grau de estímulo monetário, leia-se aqui, redução da taxa de juro para o menor piso da história, que atua com defasagem sobre a economia, até porque não é na hora que você faz a queda dos juros que você vê o impacto na economia, isso demora 6 meses, 9 meses. Então, esse grau de estímulo monetário que eles estão fazendo, a gente só vai ver o impacto daqui a uns 5, 6 meses. Então, o que será que vai acontecer? Será que esse estímulo está sendo muito grande e a inflação vai disparar em julho do ano que vem, por exemplo, que ninguém está percebendo isso? Será que não? Será que esse estímulo é muito pequeno e teria que ter um estímulo maior ainda para fazer a inflação subir? Como tem essa defasagem, vale sempre a pena cair em forma bem devagar para que você possa ir medindo ao longo do tempo. É interessante observar que o Copom não sabe qual vai ser o resultado disso. O risco se intensifica no caso de deterioração do cenário externo para economias emergentes, e a gente vê isso, por exemplo, no relatório que eu escrevi hoje sobre a Fragile lá para assinantes. Então você percebe como é importante essa parte da economia argentina, como é importante esse comércio exterior, como pode ser importante para o Brasil se o Chile, por exemplo, tiver uma recessão grande, ou mesmo o México, por exemplo, ou mesmo as outras economias mundiais em queda, em recessão. Então essa deterioração do cenário externo pode também trazer um potencial aumento da inflação aqui dentro do Brasil, tá? Porque você pode ter menos oferta de produtos globalmente falando, e aí você vai ter uma inflação maior. E a gente tem aqui eventual frustrações em relação à continuidade das reformas. Isso aqui parece meio óbvio, né? Se as reformas começarem a não andar, a gente passa a ter empresários que não vão ter confiança, não investem, aquele formação bruta do capital fixo cai. Se a demanda subir por causa de aumento de desemprego, por causa do delay, e a oferta não aumentar, a gente acaba tendo a inflação, que foi o que a gente falou. Então, gente, o vídeo de hoje acabou sendo um pouco mais técnico, foi muito mais para explicar esse juro atual. Por que o juro atual está 5%? Porque a inflação caiu muito e ela está no mínimo. Então, a diferença entre os dois ainda é uma diferença considerável. Eu não cheguei a fazer a conta nesse vídeo, mas provavelmente se você tirar imposto de renda, se você tirar inflação, se você tirar tudo, provavelmente o juro que você recebe hoje, por exemplo, da Selic, o juro real, né, aquele juro que realmente aumenta o teu patrimônio, é maior do que aquele do 14,25%. Então, à medida que a inflação for caindo, a gente tem uma redução também das taxas de juros normal e, principalmente, o que é mais importante, não é a Selic hoje, né? A redução da taxa de juros lá de longo prazo. E essa redução da taxa de juros de longo prazo faz com que migre mais pessoas para a Bolsa, faz com que migre mais empresas também para a Bolsa, e a gente tem aí um ciclo mais virtuoso da economia. Eu tenho falado bastante sobre isso. Os cenários de risco foram apontados aqui, muito mais externos ou de não passar reformas aqui internas, ou ainda desse ciclo de queda de juros está sendo muito elevado, que eu particularmente não acredito. Acho que as grandes incertezas com relação ao Brasil têm a ver com não fazer reformas necessárias, ou ainda
o cenário externo realmente piorar e aí a gente ter um problema na economia nacional, igual aconteceu lá em 2009. Enfim, pessoal, abraço a todos. Não deixem de olhar aqui na descrição do vídeo as nossas promoções de Black Friday, as que estão vigentes agora. E, enfim, torçam lá pelo Flamengo, torçam pra gente, porque Flamengo sendo campeão, estou preparando uma promoção bem interessante para vocês. Abraço aí a todos e até a próxima. Tchau, tchau.